Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês várias ilustrações, várias pinturas feitas em guache com as tintas Royal Talens, a tinta holandesa Royal Talens, que é uma tinta que eu uso há 20 anos, que é o tempo que eu tenho de guache, né? Então, essa primeira ilustração aqui do Robert Plant, ela é muito simbólica para mim, porque depois de uns 3 ou 4 anos testando essas tintas, experimentando, vendo o que dava certo, o que não dava, essa foi a primeira pintura que eu fiz com um acabamento profissional, tá? E eu fiquei assim bem satisfeito e daqui para diante eu entendi que essa tinta tinha 1000 possibilidades, tá bom? Então percebam só como é que a tinta guache ela te dá uma luminosidade na pintura, né? Aqui, ó, essa camisa ultra colorida, né, dele, mas ela também te dá nuances bem sutis para a pele, então ela flutua entre uma tinta extremamente vibrante e umas misturas que você pode conseguir vários tons, tá? Então, percebam aqui, ó, o brilho que eu dei nesse pedestal do microfone, essas coisas, esses detalhes assim é que dinamizam a pintura, tá? Essa luz aqui, ó, vindo da camisa, né, e batendo aqui embaixo do queixo dele. Então essa ilustração aqui, essa pintura provavelmente vai ficar comigo para o resto da vida, porque eu gosto muito dela, tá? Uma outra que eu também curto demais, assim, é essa aqui que eu tive um trabalho abissal para compor isso, para criar toda essa composição, né? Que é a música Stairway to Heaven, né? Então aqui, ó, todo o movimento, né? Percebam o movimento que faz em direção ao peito dele, onde está lá o sol nascendo, né? Então tem todo um arranjo de composição, tem todo um trabalho de desenho nessa pintura aqui. Percebam também que as tintas guache, aqui eu usei a tintas guache com um pouquinho de Eccoline, tá? Em algumas áreas, mas só as tintas guache, elas já te dão esse movimento de cores, tá? São tintas, pelo menos essas que eu uso, são tintas bastante luminosas. Então, esse trabalho aqui, me ofereceram uma vez R$ 16.000 e eu ia vender, mas um dia antes eu dei para trás. Eu cancelei a venda e para muita gente é loucura, mas eu amo esse trabalho e eu preferi ficar com ele. Ele estava até na moldura, mas o vidro quebrou e eu tive que tirar. E eu amo esse trabalho, gosto muito. Bom, agora esse aqui ó, cara, um guitarrista que quem é da música, quem é da guitarra, sabe quem ele é. O Randy Rhoads, o Ozzy Osbourne, quando conheceu ele, ficou impressionado. O cara era um gênio da guitarra, um cara novinho. Infelizmente, morreu num acidente de avião e ele deixou um legado abissal, assim, para o mundo da música, né? Então, ele tocava com essa guitarra nesse formato, que eu não sei, eu não sou guitarrista, mas eu acho que é uma Fender. E eu repliquei esse formato aqui em forma de asa, como se ele estivesse em algum lugar muito bacana, sabe? Tocando a guitarra dele ainda, que realmente o cara era um prodígio. E criei todo um ambiente assim, surreal, meio psicodélico, né? Aqui as luzes caindo do céu e as guitarras como naves espaciais, né? E os olhos, né? Um olho com uma lágrima, né? Devido à ausência dele aqui da Terra, né? Então eu fui criando e esse arranjo de composição anos 70 com um R, né? Na realidade eram dois R's o nome dele. Bom, aí tem essa do Axl Rose, né? Então essa pintura aqui, ó, deu um trabalho abissal para fazer e eu apliquei nessa pintura um recurso que eu aprendi com Frank Frazetta nos trabalhos dele, que são esses brilhos com um tom quente perto. Então percebam que o brilho, a luz parece que está estourando, né? Mas isso é um recurso técnico que a gente usa para poder dar essa ilusão. Porque a pintura, gente, pintura é uma ilusão de ótica, né?
É um plano bidimensional onde você tem a ideia de tridimensão, né? Então, esses recursos da pintura, eles são bacanas por isso, né? Para dar esses efeitos. Então eu criei essa fumaça, que é um estilo meu, né? Das minhas artes, e coloquei essa pose icônica, né? Desse cara, porra, sensacional. Esse cara deveria, assim como outros, né? O Ozzy e tantos outros, deveriam ficar congelados, né? Para a eternidade, né? Mas assim, deu um trabalho danado, conseguir o tom dele, né, e dar esses desfoques. Bom, um outro trabalhinho aqui bacana é quem é da minha idade, ou um pouco menos, um pouco mais, vai saber que é o Vila Sésamo, né? O Enio e o Beto. Então eu fiz eles aqui, né, na banheirinha, que assim, né, com esse patinho, e é um trabalho assim bem que eu lembro que foi muito gostoso de fazer, uma pintura bem, tentei simplificar o fundo, dando uma coisa gráfica mesmo. Eu tenho até o esboço, tenho o esboço de todos os quadros. Qualquer hora eu faço um vídeo só mostrando os esboços, né? E essa textura aqui, né, dele, né, de pelúcia, assim, sabe? Foi bem, bem gostoso de fazer. Aí entra os tubarões, né? Eu tenho uma série para mais de 15 trabalhos com tubarão. Eu amo esses animais. Para mim, eles e os gatos e os tigres são fantásticos, porque esses bichos são, assim, são misteriosos, né? Igual os gatos, né? Então eu adoro e me deu um trabalho enorme fazer esse fundo, tá? Porque eu queria um fundo bem suave, bem desfocado, para justamente esse trabalho aqui, ó, né, de textura, né, do tubarão, pudesse trazer ele para frente, né? E como se ele estivesse saindo da pintura, né? E essa que foi a minha intenção, né? Bom, aí aqui entra o slash, né? Bom, tem muita gente que olha esse trabalho e pensa, poxa, esse slash deu um trabalho danado para fazer. Olha, na realidade, gente, o que me deu trabalho foi essa bateria aqui desfocada. Foi esse fundo aqui desfocado, praticamente metade do trabalho foi fazendo isso aqui. Porque realmente desfoque é um negócio muito difícil em qualquer técnica de pintura, mais ainda no gouache. Então, olha só, percebam que eu não delimitei, eu não coloquei o rosto dele, tá? Eu botei nas sombras, porque, como eu costumo falar com meus alunos, foto é foto, pintura é pintura. Nem tudo que está na foto você precisa pintar. Então eu resolvi escurecer tudo porque por si só ele já é o Slash, né? Ninguém precisa ver o rosto para saber que ele é o Slash, né? A cartola, a guitarra, o jeito de tocar. Então isso é uma arte assim que esse fundo aqui, ó, desfocado, me deu bastante trabalho de fazer. Aqui, o Muhammad Ali tem uma curiosidade aqui nesse trabalho. O fundo, ele não é aquarela, é guache aquarelado, que a gente chama de guaxarela, né? Então, essa aquarela, em contraponto com os corpos que têm uma textura, né? Então, em contrapartida desses corpos, isso dá a ilusão de dois planos. Outra coisa que eu também fiz aqui, ó, foi esse splash, né? Então, na foto não tem, justamente foto é foto, pintura é pintura. Então ele está batendo, dando um soco e o suor tá voando, né? Então eu dei esse splash aqui para justamente dar essa ideia de movimento do braço, que senão iria ficar uma cena muito estática, entendeu? Então, também é um cara bem difícil de pintar esse Muhammad Ali. Bom, aqui o periquito, né? Esse periquito aqui, ó, pena, mar e cabelo são bem difíceis de fazer, tá? Então, pena, ela foi um desafio para mim fazer esse periquito por esse jogo das penas. Percebam que as penas elas se sobrepõem umas às outras e nem todas são da mesma cor. Esse grupo aqui é um tom, esse aqui é um outro tom, né? Aqui já tem um verde mais
mais claro. Então, tudo isso, essa gama de composição cromática, isso torna o trabalho difícil, além da parte técnica de fazer as penas. Bem difícil mesmo. E não só desse periquito, mas qualquer pena. Bom, aqui o nosso querido, né, Ney Matogrosso, esse cara aí é moderno desde os anos 70, por isso que eu botei a minha assinatura deitada, para dar um quê de modernidade no trabalho. Percebam que eu fiz uma aguada do fundo em rosa, né, passei um fixador e fui trabalhando o guache em cima desse fundo rosa, né? Percebam que eu tirei praticamente todos os marrons da pintura e substituí por violeta, violeta com um pouco de azul. Isso acendeu a pintura, né? E deu o movimento, né? Eu dei um splash aqui também para dar um movimento, aquela luz que bate, que reluz, né? E esse cara aí para mim é um gênio mesmo, um ícone, uma lenda, né? E trabalhei o corpo dele aqui, ó, percebam? Trabalhei o corpo dele com um pincel arrastado com a tinta seca. Aqui de novo, Axl Rose, November Rain, né? E aqui é o seguinte, eu já tinha terminado a pintura toda e faltavam os chuviscos. Então, eu poderia passar um fixador e isolar a pintura e trabalhar os chuviscos. Mas não, eu gosto de desafios. Eu vivo na beira do abismo. Então, o que que eu fiz? Eu fiz os chuviscos em cima e não tinha negociação aqui. Se eu errasse, não tem como corrigir, porque eu teria que remendar o fundo, já não ia ficar tão suave. Então, foi de uma tacada só esses chuviscos e deu certo. Esse trabalho aqui também da jaqueta. Quando eu vou fazer um trabalho, eu penso em qual desafio que eu tenho pela frente. Sabe, aqui essa jaqueta no guache, eu queria esse desafio, entendeu? Então eu pego o trabalho assim para fazer a pintura e vou atrás do desafio, tá? Porque quando você já sabe pintar, fica legal, você tem o prazer, mas não dá aquele desafio. E eu gosto desses desafios. Bom, aqui o genial, né? Fred Mercury, esse cara é incrível. E aí percebam o seguinte, qual foi a dificuldade ou o desafio disso aqui? Foi colocar essa luz amarela, né, do palco, embora essas sejam brancas, tem uma luz amarela sobre ele. E dar a luz amarela sem perder o tom de pele dele, aquele tom de pele claro, arroseado, é difícil, muito difícil, tá bom? Percebam que eu não botei brilho no cabelo, eu deixei o brilho em algumas áreas para dar uma harmonia na composição do trabalho. E não terminei, eu fui deixando meio manchado para também dar uma movimentação ao trabalho. Então aqui essa mão aqui que está segurando o microfone foi a que me deu mais trabalho. Agora percebam a luz, ó, percebam a luz lá nos dentes. Quer dizer, a gente quando pinta, não é só a parte técnica, a gente tem que entender todo o conjunto que está acontecendo, né? Aquela luz bateu aqui, refletiu lá dentro da boca. Então, tudo isso a gente tem que ficar ligado na hora da pintura. Porque a pintura como eu já falei, é uma ilusão de ótica. Isso aqui é uma superfície 2D, onde você tem que dar a ideia de 3D, tá? Bom, aqui foi o seguinte, o Slash, eu pintando, vendo o show dele na televisão. Então, foi assim, jogando tinta, sabe? Com um vinhozinho do lado para dar para dar um baratinho. Então, duas tacinhas de vinho já me deixa super alto, né? Então, eu fui pintando, jogando as tintas e vendo o vídeo e fui experimentando. Todos os trabalhos que eu estou mostrando, cada um tem uma experiência, tem algum lugar que, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Vamos supor, hoje eu já não colocaria algumas cores aqui, tá? Mas na época, pô, eu senti isso e assim eu fiz. Percebam a versatilidade das tintas guache. Olha, eu mostrei para vocês trabalhos ricamente acabados e olha só esse trabalho.
é um conjunto de manchas, né? Onde vocês podem ver que chega a um expressionismo realmente desse trabalho. Bom, o outro é esse aqui do Slash, onde essa guitarra parece que está torta, mas não tá, é o ângulo, tá, gente? Mas qual foi o meu desafio aqui? Foi dar esse desfoque, né? Mesma coisa da bateria lá, do primeiro Slash que eu mostrei. Esse desfoque, em pintura, seja em que técnica for, é dificílimo, pessoal, tá? É complicado. Então, esse desfoque destacou o primeiríssimo plano, a mão segurando a guitarra, do rosto dele. Ou mesma coisa que eu fiz no Ney Matogrosso. Eu tirei todos os tons escuros e transformei em violetas e azulados. Então, dessa maneira, também eu empurro um pouco para trás o rosto e dá essa noção de tridimensionalidade. Bom, esse trabalho aqui do Jimi Hendrix eu fiz numa das minhas aulas, tá? De um curso de gouache lá em 2015. Em 2 horas eu pintei isso para os alunos, até um pouco menos, né? Eu pintei esse Jimi Hendrix, depois eu trabalhei com a Posca, isso também a tinta guache permite. Eu trabalhei com a Posca dando esses grafismos e coloquei esse olho vermelho, mais com a ideia da dimensão, de uma outra dimensão, né? Onde esse cara que era um gênio da guitarra, né? Então isso aqui é como se fosse um canal para uma outra dimensão. Aqui, esses splash em azul que eu joguei para dar uma profundidade no chapéu, eu tive que fazer assim, ó, tampar com a mão aqui, para que não vazasse para os lados. Então, é um recurso também que a gente usa. A gente tapa aqui e dá o splash com a outra mão, tá? Então, dessa maneira não vaza. E isso aqui dá uma profundidade, né? Percebam de novo como a tinta guache, ela te possibilita vários tipos de efeitos. Bom, aqui esse cara fenomenal, né, dessa série, quem não assistiu, assista, Mad Men. Esse é o Don Draper. Esse cara é fenomenal, muito difícil de pintar. Eu gosto desse trabalho porque eu joguei a aquarela só aqui no braço, dando uma dimensão ao trabalho, e esse grafismo aqui da cadeira, né, onde a mão está apoiada. Então é um trabalho assim que eu curto, é um trabalho bem difícil, porque esse cara ele é bem difícil de fazer, tá? E esse copo de uísque aí também foi bem complicadinho. Bom, aqui nosso amigo Clint Eastwood. Às vezes eu olho para essa pintura e penso que é o Zé Maia, aquele ator da Globo. Mas eu me convenço que é o Clint Eastwood. Aqui é o seguinte, eu manchei a folha com essa acrílica, terra de siena natural, tá? Manchei, esperei secar e fui trabalhando o guache em cima, né? É um trabalho, assim, complicado fazer essas armas, mas, de novo, fazendo vocês perceberem que não é um trabalho com requinte hiperrealista, tá vendo? São manchas, né? Manchas que vão se juntando e vão dando a ilusão da tridimensionalidade. E isso é que eu curto na pintura. Já fiz hiperrealismo algumas vezes, mas não gostei não. Eu gosto disso. Quanto mais você se afasta, tá vendo? Mais realista fica. Aqui o Axl Rose também, trabalhinho pequeno para poder fazer esses cabelos, né? Essa pele, olha a anatomia do braço, que está pressionado contra o tórax, então quando o braço, aí já entra a anatomia, que é importantíssimo. Todo artista, todo pintor saber estudar anatomia, entendeu? Porque sabendo onde estão os músculos, você consegue conduzir o pincel de uma forma melhor e dar mais a ilusão. Então, percebam que quando ele pressiona, né, os músculos, aqui o deltoide, né, aqui o bíceps, né, eles ficam pressionados e aparece. Então, isso é importante, ó. A mão segurando firme o microfone. É importante saber anatomia, não é só pintar. Aqui é o que eu menos gosto. Isso aqui eu estava uns 3 ou 4 meses sem pintar em guache.
trabalhando em outras coisas e tal. E aí eu volto pro guache e pinto esse super-homem que, assim, não qualifico como uma pintura profissional. Ela tá bem acabadinha, entendeu? Somente isso. Resolve. Ficou bem resolvida, mas não tem algo a mais, entendeu? Aqui o Zorro, que eu adoro, eu estava fascinado. Eu tenho vários livros do Alex Toth, que é um quadrinista que desenhava o Zorro em preto e branco. Então eu estava fascinado, comecei a assistir série do Zorro. Eu tenho essas coisas. Eu entro no universo, eu vou ali mergulhando e aí surgem várias artes daquele universo. E aí eu fiz essa, né, com esse Z lá flamejante no fundo, com essa luz, né, amarelo. Então, é um trabalho assim que pelo tamanho, não sei se eu aqui, ó, pelo tamanho, esse rosto é pequenininho, tá vendo? É um pouquinho maior que uma moeda. Aqui o Steve Vai, né? Grande músico, guitarrista. Esse trabalho eu curto com esse amarelão que eu dei e esse trabalho da camisa. Percebam só, gente, você não precisa fazer cada florzinha na camisa, isso é chato. O trabalho fica chato, fica até cafona, entendeu? Acontece o seguinte, a nossa visão, ela não vai ficar prestando atenção na flor, se está bem desenhado. São manchas, você sabe que a camisa é florida, tá? Então é isso que eu fiz. Eu manchei, tá vendo? São manchas dando a ideia. É um pensamento até mais impressionista ou expressionista. Então eu gostei disso, gostei desse cabelo. Essa mão parece torta, tá, gente? Mas não tá, não. É porque esse momento da música ele entorta a mão mesmo para pegar a palheta e dar aquele acorde, tá? É um gênio também esse cara. Adoro a música dele. Bom, aqui é um músico albino, guitarrista, que fantástico. Me fugiu a memória, mas eu vou botar aqui nos créditos o nome dele, tá? Isso aqui, a primeira versão que eu fiz foi em óleo, tá? Que tá com uma pessoa e eu fiz essa segunda versão em guache. Percebam que eu fiz o fundo, eu gosto muito desse arrastado que eu dei. Percebam o seguinte, olha só, a gente tem que mudar o nosso mindset, está em voga agora, né? Está em moda falar mindset. Então vamos lá, vamos usar esse mindset. A gente tem que mudar a nossa visão, a nossa mente, como a gente olha a pintura. Percebam que eu fiz um fundo único e depois eu vim com a posca, poderia ser com a tinta também, recortando o chapéu. Tá vendo? E aí dando a ilusão que existe um chapéu. Mas se eu tirar esse trabalho com a posca, você não vai perceber um chapéu. Você talvez perceba o chapéu só por causa disso, ou da aba, mas esse recorte ele foi feito depois. Então essa forma de pensar como fazer a arte, isso é importante, tá? Não é só construir a arte, tá? Com a técnica que você está aprendendo, ou a técnica que você já domina, é repensar sempre novas maneiras de você fazer sem que seja aquela maneira clássica ou habitual, entendeu? Essa mão me deu muito trabalho, todo um desenho aqui, tá? Gente, isso aqui não é decalque não, isso é todo um desenho, eu tenho também isso aí filmado, depois eu posto. E finalmente aqui, Led Zeppelin. Esse trabalho eu fiz no guache e depois retoquei com a Posca, tá vendo? A Posca é interessante para isso, né? Então ela dá uma pegada sobre qualquer superfície, mas no guache é bem interessante. E esse cabelo deu um trabalho colossal para fazer. E é interessante a foto de referência, porque parece que ele é um ser azul, né? Mas ele está sofrendo uma sombra na contraluz e uma sombra azul. Então eu achei interessante a foto de referência por isso, né? Porque parece que é um ser azul. E esse cara realmente é um cara que parece de outro planeta, né? Tudo que ele representou e representa ainda, ele está vivo na música, né? Robert Plant, do Led Zeppelin.
Tá, gente? Então, esses são alguns trabalhos. Depois eu vou mostrar outros trabalhos com outros enfoques para vocês entenderem aí melhor o meu processo. E mais uma vez lembrando para vocês que quem se interessar pelas tintas guache, por esse universo, meu curso online está lá, está aqui na descrição, na bio. Clica lá, vê o que o curso oferece, adquire o curso, está num valor super bacana, já com desconto, e eu tenho a absoluta certeza que vai ser uma experiência incrível e você vai ampliar as possibilidades artísticas com as tintas guache, tá certo? Forte abraço!